E agora nós vamos ver as configurações do SPED, tá? Onde nós temos que configurar. A gente viu essa parte de conceitos, vamos ver essa parte de configuração. A configuração do SPED, nós temos uma primeira configuração que é a licença. Tá? Então, na licença tem que ter ou o funcionalidade 917, se o SPED for normal, lucro presumido, empresa de lucro presumido real, e o 924, se for uma empresa do Simples Nacional. Tá? Então, são esses aí, vai ter que se analisar qual tipo de empresa o sistema faz o tratamento aí. Tá? Uma outra situação que tem que fazer o cadastro do contador, tá? Esse cadastro é feito no Ciportal. Depois que o cadastro é feito, então se vincula esse ao ID da empresa. Depois tem o cadastro das operações, no caso de entradas, né? Tem duas configurações que pode ser feito no cadastro de entrada. Que vai vincular aquela nota, toda esse itens vincula material de uso e consumo. Né? Então, para que serve essa configuração? Quando você dá entrada numa nota de material de uso e consumo, você pode cadastrar um produto só, porque a legislação permite. Né? E aí tem que ver o que a contabilidade indica. Você pode criar um item genérico e todos os produtos já são vinculados diretamente a esse item automaticamente. Então, você deu a entrada ali na nota de item consumo, o sistema já pega, já busca esse item, já fecha a nota, pronto. Não precisa fazer mais nada, não precisa fazer vínculo, etc. e tal. E uma outra situação também é que você quer dar entrada numa nota e nessa nota você não quer crédito de ICMS nela. Né? Então, o sistema automaticamente utiliza o ST90 nessa nota. Então, são dois recursos que tem. Por exemplo, quer dar a entrada na nota de ativo imobilizado, usando esse CST, né? Não vai aproveitar o crédito, por uma questão, o contador vai aproveitar isso de outra forma, porque pode ser um crédito parcelado. Então, tem uma série de situações que podem acontecer dentro desse universo do SPED. Uma outra configuração na forma de pagamento. Então, se o cliente for apresentar informações de vendas no cartão, ele tem que vincular um adquirente. Então, a forma de pagamento tem que ser cadastrada para poder enviar os dados no cartão. Tá? E uma outra situação é o cadastro de produtos. Tá? Então, produtos tem uma opção para se cadastrar um produto com vínculo à entrada de uso e consumo, é o tipo de produto. Tá? Então, essas são as primeiras configurações que a gente tem. Vamos dar uma analisada nelas aqui. Vou pegar aqui a configuração da licença, já é fácil, né? Agora, essa configuração, por exemplo, do produto, analisada nela aqui. Então, por exemplo, aqui no cadastro de produto, eu tenho uma configuração que é exatamente eu configurar qual tipo desse produto está vinculado ao quê. Né? Então, se eu tiver eu posso ter um produto aqui. Então, aí eu tenho um produto aqui, eu posso dizer que esse produto, o tipo do produto, né? Se você perceber, tem aqui uma abinha aqui, tipo de produto. Então, que tipo de produto é esse? Esse produto é material de uso e consumo. Ok, material de uso e consumo. Então, eu posso fazer o vínculo dizer que esse produto... Por que é interessante esse vínculo? Porque vínculo a material de uso e consumo, por exemplo, alguns outros aqui, eles não vão ser apresentados na hora da venda. Né? Porque se o contador fala, não, você cadastra aí todas as despesas que o cliente tem lá, eu quero que lance tudo direitinho, que eu quero, ou que a pessoa quer com o controle de almoxarifado, né? Assim por diante. Então, isso não vende. Então, na hora da venda, esses itens, material de uso e consumo, eles não vão aparecer na tela de venda. Eles vão ser utilizados na entrada para uso e consumo. Tá? Então, tem essa situação aqui que é uma informação importante. Né? No caso do financeiro, mesma coisa, quando eu penso aqui numa forma de pagamento que é vinculada a cartão, eu tenho que vincular essa forma a uma adquirente. Né? Então, qual adquirente que eu vou vincular essa forma? Aqui, então, tem que vincular a uma adquirente aqui para poder meus dados serem informados da forma correta. Tá? Então, são esse tipo de informações aqui que são importantes. Tá? E aí eu tenho as informações relacionadas, por exemplo, com os cadastros. Né? Então, na operação aqui, eu tenho, posso chegar na operação de entrada, né? E posso, nessa operação de entrada, eu fazer aquele vínculo lá dizendo
Pego uma operação de entrada de mercadoria aqui e posso dizer que nessa operação ela vai estar vinculada a um tipo por exemplo, eu estava falando, vai ser para uso e consumo, ou ela vai ser, por exemplo, a questão do crédito CMS. Então, isso são informações que estão aqui. Né? São aqui, ó, parâmetros que eu coloco na entrada. Tem que ver o que o cliente vai tratar. Né? Uma coisa que não pode colocar aqui é, por exemplo, essa questão de itens, não importa da NFE. Não, todos os itens têm que importar da NFE. Né? Nós estamos falando de SPED. Aqui é só para empresas no Simples esse recurso aqui. Né? Essa empresa do SPED, empresas que geram SPED, você tem que utilizar esse recurso aqui, se for para material de uso e consumo. A gente vai ter aula específica em relação a isso que você pode estar acompanhando. Né? Uma outra situação é o cadastro do contador. Né? Então, aqui você tem o cadastro de empresa, e no cadastro de empresa, você vai vincular essa empresa a um determinado contador. Né? Então, a empresa ela tem que ter o contador vinculado aqui. Tá? Então, aqui, ó, contador demonstração, do ID do contador. Tá? Agora, onde é que eu pego esse ID do contador para me colocar aqui? Tá? Então, eu vou cadastrar o contador. Então, para cadastrar o contador, eu também vou usar aqui o CIMAC e vou usar essa opção contadores. Aí eu tenho a opção de, eu posso fazer duas coisas. Eu posso consultar os contadores que estão cadastrados, né? Eu tenho vários contadores cadastrados aqui. Eu vou consultar. Não, olha, esse contador aqui, esse aqui é o que eu vou colocar no vínculo. Ou eu posso incluir um contador. Aí eu tenho a opção de alterar o contador, verificar que empresa está vinculada para esse contador aqui, né? Mas esse contador está vinculado para que empresa? Então, eu tenho a opção aqui de verificar, esse contador aqui está vinculado para a empresa X, então essas duas empresas aqui estão vinculadas a esse contador aqui. Né? Ou eu posso incluir um contador. Então, eu posso incluir. Então, eu tenho esses dados do contador aqui, o SPED, nome, CNPJ, CPF, CRC. Né? Então, essas informações eu vou colocar aqui para o contador. Depois que eu salvar esse contador e eu fizer a consulta desse contador aqui, que é com F2, com o F5, automaticamente eu pego esse código aqui e vinculo lá no cadastro da empresa. Aí eu vou lá no cadastro da empresa e faço o vínculo do contador. Né? Então, você chega lá no cadastro da empresa, vê que é o contador e já coloca lá o código dele. Então, essas são as configurações relacionadas com o contador. Porque um contador pode ter várias empresas, né? E você pode monitorar isso também. Tá? Bem, mas vamos continuar aqui, mais configurações. Tem a configuração específica que é da empresa. Na empresa, a gente tem algumas situações. A gente tem alguns atributos que podem ser configurados na empresa, atributos relacionados com o SPED. Por exemplo, inventário, envia itens material de uso e consumo, envia itens ativo imobilizado, aproveita o crédito nas entradas de uso e consumo. Os créditos na entrada de uso e consumo, pela legislação, ele vai ser aproveitado a partir de 2033. Isso foi mudado. Né? Só que tem contador que fala que é para aproveitar. Você não vai ficar brigando com o contador. Ele tem os motivos dele lá, os ajustes dele. Então, você tem que colocar. Até porque essa questão de uso e consumo muitas vezes se confunde muito. Né? Então, tem que ver o que o contador ele vai falar para você. Tá? Uma outra situação que também tem a questão de enviar no 600 os créditos do Simples. É aquilo também que a gente comenta na nossa aula de conceitos. Né? Essa empresa vai enviar no 600 crédito de NFE emitido no Simples. Porque, no geral, os contadores fazem esse lançamento manualmente, mas eu posso automatizar. Tá? Então, tem que ver com o contador como vai se portar diante dessa situação. Né? E é lógico, quando você vai conversar com o contador, você tem que perguntar para o contador perguntar algumas outras situações que a gente vai observar, que você precisa, o perfil do SPED, os dados do contador, né? Porque em observações, no campo observações, a gente tem uma série de informações, um dicionário que a gente pode utilizar para fazer a configuração do SPED. Né? O que faz parte desse dicionário aqui? Por exemplo, no geral, os registros do SPED, né, o SPED de contribuições, todos os registros já são pré-configurados. No caso do SPED fiscal, também os principais registros são configurados. Mas pode ser que a empresa mande, por exemplo, o bloco G, né, que é controle de crédito CMS ativo permanente. Bem, se tiver esse tipo de bloco, ou se tiver algum bloco que for aparecendo, se tiver coisas que a gente for implementando,
aí vão ser blocos adicionais, aí vai se colocando aí bloco adicional. Né? Então, vai se colocando aqui, ó, SP-REG fiscal, são os registros adicionais para o SPED fiscal, registro adicional para o SPED contribuição. Por exemplo, o perfil padrão do SPED é o perfil A, mas se a empresa tiver o perfil B, você tem que colocar essa variável aqui, do jeitinho que está aqui, é case sensitive, né? A questão da sintaxe, se é maiúsculo, se é minúsculo, né? Então, pode configurar, porque o SPED pode ter o perfil A, o perfil B, o perfil C, né? Empresas no Simples em alguns estados é o perfil B, empresas no Simples em outros estados é o perfil C, empresa lucro presumido e real é tudo perfil A. Tá? Uma outra situação que tem também é o código de recolhimento CMS, que vai no bloco E116, a configuração dele é feita aqui também. Né? No caso de importação já viu o lançamento de despesas como energia, água e gás, qual o CST que usa? Então, tem um CST padrão, você vai perceber, além daqui dessa aula, tem um manual também que você tem acesso, então você vai perceber que muita coisa é default. O que for default, que a empresa já estiver usando, você não mexe aqui na configuração, que já é padrão, o sistema já entende como padrão. Né? Por exemplo, CST, energia, água e gás, é um 0,90, então é padrão, o sistema já leva. Por exemplo, CFOP de energia, o 1253 também é default, de água e gás, de água e gás, e gás o 1556. Tá? Tem uma outra configuração que você pode dizer qual a ID da pessoa, porque senão você vai ter que informar toda vez que for lançar uma nota de energia, qual é a ID da pessoa, né? Qual empresa que é fornecedora. Você pode configurar aqui, configura pronto, não precisa de ficar, ele já pega automaticamente, você informa 0 lá no lançamento e vai buscar aqui na configuração. Né? E continua aqui. O CST para comunicação e telecomunicação, o CFOP na entrada de comunicação, quem lança a nota de telefone, né? Também tem o ID pessoa. Aí tem duas informações aqui que está relacionado com uma informação a nota modelo 06, né, em relação à energia. Hoje está caindo, né? Alguns estados, inclusive era para ser a partir desse mês agora, todo mundo emitindo NF3, né, que é o padrão para energia. Só que isso não aconteceu ainda, tem estados que não conseguiu organizar, então ainda vai ter esse tipo de informação aqui, ó, tipo de ligação, o grupo de tensão. Né? Então, você pegar o manual ali e configurar se for preciso. Né? E se também a empresa usar esse recurso. Porque pode ser que a empresa não lance as notas. Né? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, eu vou no cadastro de empresa, e aí eu vou nessas duas situações. Estou falando aqui de configuração da empresa, estou falando de atributo e estou falando lá do campo observações, onde eu tenho um dicionário que eu posso utilizar. Então, aqui, olha, em relação a atributos, ó, eu vou marcar aqui o que está relacionado com o SPED. Tá? Se aproveita crédito, se envia, então eu posso marcar aqui. E no caso das observações, eu vou colocar essa informação aqui, ó. Né? E tudo case sensitivo, que for letra maiúscula é maiúsculo, que for letra minúscula é minúsculo, que for sinal underline aqui é underline, né? Então você pega as informações da configuração que está aqui, né? Perfil fiscal é igual a beleza. Né? Então eu tenho informação aqui, perfil fiscal é igual a e posso colocar qualquer informação que tem aqui. De forma que eu coloco uma vez e depois eu não vou ter mais que voltar para ficar reconfigurando. Né? Então você já configurou aqui o contador da empresa, né? Colocou aqui o dado do contador, você colocou o dado das observações, o dicionário, pronto, né? Até aquele ID pessoa ali, de quem é das notas de energia, tudo. Então você pode fazer uma configuração só, configurou, e isso é para o técnico fazer, isso não é para o cliente fazer, o cliente não tem acesso a essa informação. Até porque é case sensitivo, é difícil explicar para um cliente que não é da área o que é case sensitivo, né? Maiúsculo é maiúsculo, minúsculo é minúsculo, né? Na questão da sintaxe. Então, se erra muito, se errou a sintaxe, automaticamente o resultado não vai ser o esperado. Então, a configuração que você faz, quando vai se configurar o SPED, tem que ter essa conversa com o contador, buscar informação do contador, né? E também informações que você vai fazer a configuração. Então, a configuração basicamente é essa. Né? Ela tem muitos recursos, mas tem uns padrões, o default aqui, que você pode já adotar como padrão também para aquela empresa.